Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Hoje, agora há pouquinho, teve a apresentação do Rigoni, Foram 3 apresentações seguidas. Antes de ontem, Rafael Toloi. Ontem tivemos a apresentação do Mailton, hoje do Rigoni, e os 3 já ficam à disposição para o próximo jogo neste domingo entre São Paulo e Botafogo. Botafogo que entra em campo hoje, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Duas equipes já estão lá, Ontem o Fluminense eliminou o Bahia, o Corinthians eliminou o Atlético Paranaense e hoje o nosso adversário entra em campo, o nosso próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho aí como é que eles vão atuar. Falando ainda sobre o próximo jogo do São Paulo, além desses 3 reforços, cada um apresentado, todos no vídeo, todos à disposição. Temos também o retorno do Marcos Antônio e também do Arboleda, rapaziada. 2 novidades, treinando normalmente, sem nenhum tipo de restrição e ficam à disposição do técnico Hernan Crespo para este domingo. Já o Oscar, rapaziada, o Oscar que fraturou 3 vértebras ali há 2 meses atrás, já faz 2 meses que o Oscar não entra em campo. O jogador avançou uma etapa de recuperação, mas ainda sem nenhuma previsão de retorno. O jogador segue trabalhando, não está treinando ao lado dos companheiros ainda, não fazendo nenhum tipo de impacto, O Oscar, para mim, foi uma das piores contratações dessas últimas temporadas do São Paulo. Um jogador que não joga nada, recebe um salário altíssimo, já não era nem para ter vindo, na minha opinião, ainda muito receoso, com a primeira saída que ele teve lá atrás com a equipe do São Paulo. Para mim, o que ele fez, ele não deveria nem ter voltado. Voltou e tá aí, só levando o nosso dinheiro embora. Aí impossibilita a gente de fazer investimento, porque fica pagando 2 milhões de reais por mês para uma pereba como essa. Então, essa é a minha opinião aí sobre o Oscar, que ou aposenta ou vai jogar em outro clube. Pelo amor de Deus, o São Paulo já não tem nem mais condições. Fechou, rapaziada? Então, São Paulo se preparando para esse próximo jogo de domingo. Galera, uma informação que surgiu agora há pouco, uma informação muito interessante. A equipe do São Paulo provavelmente pode ter sido oferecido o jogador Hakim Ziyech, marroquino de 32 anos de idade. Aquele mesmo, que jogou no Ajax, naquele emblemático Ajax de 2019. Jogou também na equipe do Chelsea algumas temporadas titulares, jogava muita bola. Jogou na seleção de Marrocos, Marrocos na Copa do Mundo de 2022. Chegou na semifinal com grandes nomes, como Hakimi, como o próprio Ziyech, como o En-Nesyri, o Bono, goleiro, muitos jogadores de altíssimo nível, e o Ziyech está livre no mercado desde julho. O contrato dele encerrou em junho com a equipe do Al Duhail do Catar. A partir de julho o jogador está sem contrato. Então já passou o mês de julho todo, ele não assinou com ninguém, já passou o mês de agosto todo e nós estamos quase aí na metade do mês de setembro. Desde então o Ziyech está livre no mercado. O Ziyech, pelos seus empresários, foi oferecido ao Flamengo, O Flamengo não deve avançar no negócio, e a informação que acabou de surgir é que seus empresários tinham oferecido ele para uma outra equipe aqui do futebol brasileiro, uma equipe paulista que está procurando um atacante. O Ziyech não tem a característica de um centroavante, ele sempre foi um jogador canhoto, que sempre jogou ali aberto pela direita, um jogador de extrema habilidade, extrema qualidade, mas como eu falei para vocês, já tá esse tempo aí sem entrar em campo, e no próprio do Raio, na última temporada fez apenas 9 jogos, Então, os últimos números do jogador pode ser um empecilho, e também, essa parte, apesar do jogador ainda estar buscando um clube desta maneira, é um jogador que sempre atuou nos principais cenários, então recebe um salário altíssimo, tá bom, galera? Então o Ziyech deve ter sido oferecido aí para a equipe do São Paulo, e eu quero saber de você que está me assistindo aí, se você aceitaria a sua contratação. Jogador que completou 32 anos de idade nesta temporada, em março, então poderia jogar ali, quem sabe, mais 1, 2 anos em alto nível, mas vamos aguardar, O jogador, pelo que a gente pôde acompanhar aí, a gente foi apurar, tem outras propostas da Arábia e também da MLS, que é um cenário, para grandes jogadores, grandes estrelas, quando vão indo ali mais para o término de sua carreira, Ou vão ganhar muito dinheiro na Arábia, ou vão ter uma vida um pouquinho mais tranquila, vivendo ali nos Estados Unidos. Vem sendo, geralmente, o destino pode acontecer com o Ziyech, mas como ele já está todo esse tempo aí sem contrato, o jogador começou a procurar e oferecer,
o seu trabalho para algumas equipes através de seus intermediários, né? Então o Flamengo foi a equipe confirmada e essa segunda equipe pode ser o São Paulo, tá bom, rapaziada? Então, quero saber de vocês aí se vocês aceitariam ou não a contratação. E como eu falei, não é o camisa 9 que o São Paulo busca no mercado. O São Paulo busca um jogador de área. O Ziyech é um jogador mais aberto, né? Ele é mais um meia ali, um pouquinho mais aberto. Pode ser um meia centralizado, mas ele seria basicamente ali um segundo atacante ou então um meia atacante. Não de fato esse camisa 9 ali de área, né? Um jogador de extrema qualidade, não à toa jogou por onde jogou, né? Jogou também no futebol turco, jogou Champions League durante muitas temporadas, seleção marroquina, né? Pode inclusive disputar mais uma Copa do Mundo ano que vem. Ele teve uma briga lá com o treinador, né? Que quando o treinador ficasse, ele não voltaria, mas ainda existe, né, a possibilidade de um jogador com essa qualidade não pode ser assim descartado. Então o Ziyech pode jogar a Copa do Mundo ano que vem com a seleção de Marrocos e vamos aguardar, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês aí, né? Notícia que acabou de surgir nesse mesmo minuto, né? Então a gente já veio trazendo aqui no vídeo para vocês. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam ou se vocês não gostariam. Fechou, rapaziada? Falando mais um pouquinho, né, sobre o próximo jogo, né? O São Paulo encara a equipe do Botafogo, que, como a gente informou, entra em campo hoje pela Copa do Brasil. Cá entre nós, rapaziada, dava pra gente estar nessa Copa do Brasil, né? Não, a gente foi eliminado para aquele time totalmente fraco do Atlético Paranaense, tanto que o Corinthians ganhou dos caras na ida e na volta. O Corinthians é melhor do que a gente? Sendo sincero, sem clubismo aqui, sem rivalidade, o Corinthians tem um time melhor que o São Paulo? Na minha opinião, não. Se não for igual, eu acho que o São Paulo está um pouquinho acima. E o Corinthians ganhou tanto a ida tanto a volta, né? Ganhou de uma maneira superior, poderia ter um resultado diferente, claramente, né? Teve lance de expulsão, teve lance polêmico de pênalti, teve lance para anular gol, tanto na ida, tanto na volta. Obviamente que essas coisas influenciam o resultado, mas o São Paulo poderia tranquilamente estar nessa Copa do Brasil aí no lugar dessa equipe do Atlético, que já caiu também, né? Caiu, eliminou a gente, depois foi eliminado pelo Corinthians, né? Mas o nosso foco tem que estar 100% na Libertadores, né, rapaziada? Depois desse jogo contra o Botafogo, vai chegar o grande dia, né? Dia 18, tá chegando. Hoje é dia 11, né? Se não tiver perdido aí no calendário, hoje é dia 11 de setembro, daqui a exatas uma semana, né? Daqui a exatos 7 dias, o São Paulo encara a equipe do Botafogo. Então, na quinta-feira que vem, a gente vai estar maluco, com certeza, esperando essa grande decisão, né? Eu quero que o Crespo, né, com certeza, encaixe ainda mais esse time. Rapaziada, já vamos sabendo da dificuldade que é a equipe da LDU, que nos eliminou recentemente aí na Sul-Americana, que eliminou o Botafogo nesta atual Libertadores, esteve em um grupo forte, que foi o grupo do Flamengo. É uma equipe muito boa, rapaziada, é uma equipe muito boa, mas eu sinceramente estou confiante. Acho que tem algumas coisas positivas vindo para o nosso lado e quem sabe a gente não pode conseguir o nosso título, né? O problema de criar tanta expectativa é depois a gente perder, né? E ficar todo mundo triste, todo mundo chateado. Ano passado, né, a gente tinha uma expectativa boa, né, na Libertadores e acabou que nós fomos eliminados, né? Mas agora é uma outra temporada, é um outro time, é um outro treinador, é um outro São Paulo de maneira 100% completa, tá bom, rapaziada? Ó, como eu falei para vocês, né, o prazo encerra amanhã, né? O prazo para inscrições, o prazo para chegar de jogadores mesmo livres no mercado, um primeiro prazo. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções, mas o prazo mesmo seria até amanhã, nesta sexta-feira, dia 12, né? Então, nós vamos trazer uma cobertura 100% de como o São Paulo vai trabalhar até esse prazo se encerrar. O Ziyech, como eu falei para vocês, é um nome que pode ter sido aí oferecido, né? Mas é um jogador que está de fato livre no mercado, poderia chegar, seja por São Paulo, seja por Flamengo, ou seja para alguma outra equipe, mas não preenche a lacuna, né, de um centroavante. Poderia ser uma oportunidade de mercado? Poderia. Tem os riscos pela idade, pela falta de minutos que o jogador vem tendo em campo. Eu acho que uma contratação do Ziyech seria semelhante ao que foi o Tolói. O Tolói tinha encerrado o contrato também com o Atalanta, chegou ao São Paulo contratado, mas não estava em condições de jogo. Então o que aconteceu? O São Paulo contratou, anunciou, mas falou, ó, o Tolói vai precisar de umas 3 semanas aí para se preparar fisicamente. Foi o que aconteceu. Teve a data FIFA, teve os jogos que o São Paulo não disputou, teve aí também outras partidas que o São Paulo entrou em campo e o jogador não foi relacionado, e agora ele está à disposição. Então seria basicamente a mesma coisa com o Ziyech. Ó, nós vamos trazer o jogador, teria que, né, um período de adaptação aí de umas 2 semanas até que ele esteja pronto fisicamente, mais ou menos. Então, para você que fala, ah, Alemão, São Paulo nunca faria isso, vai trazer um jogador que não está bem fisicamente, acabou de contratar o Tolói. O Tolói, para quem não se lembra, ele foi contratado, não estava machucado, tá bom? Ele estava sem forma física para atuar, estava há algum tempo afastado aí dos gramados, então precisou desse período e agora já fica à disposição. Então, quem sabe, né? Vamos deixar aí essa dúvida, essa pulga atrás da orelha aí e vamos acompanhando, como eu falei para vocês, trazendo atualizações
100% em tempo real para todo mundo ficar ligadíssimo, né? Todo mundo ficar atualizado sobre tudo que está acontecendo no nosso tricolor paulista. Fechado, rapaziada? Para todo mundo que pergunta também, essa camisa aqui é do Al-Ahly, né? Eu sempre gravo com ela. Camisa do Al-Ahly, um dos maiores, se não o maior clube do Egito, que sempre está disputando o Mundial, né? Jogou esse Mundial, inclusive, esta temporada. Fechou? Fiquem com Deus, o vídeo vai se encerrando. Volto depois com muito mais novidades. Um abraço, valeu!